Olá, eu sou a Princess Minnie, administradora da página Gawaba. Você já deve ter me visto pelos vídeos que a gente posta na página, das minhas danças com a minha sobrinha, do meu vídeo falando de séries, né? E agora eu vou falar da série The Umbrella Academy, que a segunda temporada estreia dia 31 de julho na Netflix. E é uma das séries que eu mais me encantei da Netflix, porque eu acho que as séries da Netflix são muito paradas. E essa me encantou de uma forma que eu não sei nem explicar. E quando eu fui pesquisar mais sobre essa série, eu fui descobrindo mais coisas sobre ela e fiquei cada vez mais encantada. Porque, primeiro, que quem escreveu o quadrinho dessa série, né, que originou a série, foi o Gerard, do My Chemical Romance, aquele, pô, na minha época emo, ele era o hino da época. Tem que colocar a música dele aqui. Não, agora um pouquinho mais voltando. Espero que vocês tenham gostado da música, relembrado quem é ele também, né? Porque a gente fala Gerard de My Chemical Romance e tá, não tenho a menor ideia. Espero que vocês possam ter lembrado dele, quem curtiu a época emo, obviamente, era My Chemical Romance, Simple Plan e Panic! At the Disco. Não, era a Trindade. Eu amava e amo até hoje. Adoro suas músicas. O quadrinho foi ele que escreveu. Eu comprei os 2 quadrinhos. Depois do final da série, eu precisava de um desfecho. Não dava. Gente, aquele final acaba com a minha ansiedade. Não dá. A minha ansiedade não aguenta. Gerard, pelo amor de Deus, a minha ansiedade não aguenta. E Netflix também. Porque que final foi esse daquela série, meu pai? Como assim? E eu precisava de um desfecho. Então eu terminei a série e fiquei naquele desespero. Gente, eu preciso de um desfecho, desfecho. Eu comprei o quadrinho demorou pra chegar ainda e eu desesperada. Meu Deus, eu preciso de desfecho. Li o quadrinho. O desfecho da HQ foi totalmente diferente da série. Eu fiquei com aquilo aqui. Não acredito, porque eu continuei sem o meu desfecho. Mas a minha expectativa nessa segunda temporada seja deles seguirem o que tá aqui. Não sei como, mas pode acontecer, porque tudo é possível nesse mundo. Eu espero que o desfecho seja tão bom que valeu a pena esperar esse 1 ano, porque, sinceramente, eu fiquei 1 ano de curiosidade. Eu li esses 2 quadrinhos e, pelo amor de Deus, não tinha desfecho da série. E a série, a primeira temporada ainda juntou os 2 quadrinhos, então tem um pouquinho de cada coisa aqui e lá. Pelo amor de Deus, gente, assim não dá. Eu preciso de desfecho. É a minha maior revolta da série, porém amo. Mas eu fico revoltada, eu quero meu desfecho. Espero que o primeiro episódio já comece com desfecho. A série vai lançar 4 horas da manhã, eu vou estar lá vendo porque eu preciso desse desfecho pra minha vida andar. Porque, sinceramente, eu tô louca até agora querendo esse desfecho magnífico. Eu quero um boom. Não quero qualquer coisa não, eu quero um boom e que eles façam que seja digno. Essa parte até agora não tem spoilers, só lembrando. E pra quem já viu, show, continua aí, vamos interagir, curtam, comentam, compartilhem, façam o que vocês quiserem. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que veja, mas veja correndo antes da segunda temporada, pra ficar nessa mesma ansiedade que eu tô, pra vocês sentirem o gostinho que eu sinto. Eu espero que vocês possam gostar e voltar aqui e comentar também sobre essa série. E quando eu ver a segunda temporada, com certeza eu vou estar aqui comentando com vocês, porque eu preciso falar da minha reação quando tiver aquele desfecho, ou se também não tiver o desfecho. Eu tenho que falar. Agora eu vou falar um pouquinho da série, vamos comentar, e o Rodrigo estará aqui comentando também junto comigo, com o seu Pikachu nos vídeos, sempre nos alegrando, zoando, nos divertindo um pouquinho da marquinha dele.
E eu e o Rodrigo, a gente teve umas divergências também, porque quando eu falei dessa série pra ele, eu implorei pra ele praticamente pra assistir a série. Ver a série maravilhosa, tudo de bom, e ele, eu tenho tanta coisa pra ver. Eu falei, cara, vê, ela é incrível, põe ela de prioridade porque ela é maravilhosa, você não vai se arrepender. E o Rodrigo vai e me lê os quadrinhos. Pra quê? Não, tem que botar aquele meme aqui. Pra quê? Pra quê? Ele me leu os quadrinhos, cara, e veio falar. Aí depois ele assistiu a série, depois de ler os quadrinhos. Naquela expectativa, não gostei da série não, os quadrinhos muito melhor. Rodrigo, não era pra você ter lido os quadrinhos. Não depois de ter visto a série, não antes, quer dizer. E é aquilo, sempre quando a gente lê um livro antes de ver um filme, qualquer coisa baseada naquele livro, quadrinho, mangá, a gente cria uma expectativa muito maior por causa da nossa imaginação. Então a gente fica mais crítico, a gente não gosta muito, vê de uma forma não muito legal, ou às vezes o filme é uma bosta mesmo, e ponto. Mas às vezes não é. E a Umbrella pro Rodrigo foi uma bosta, a série. Ele amou o quadrinho, mas a série foi uma bosta. E eu fiquei assim, por quê? Não faz sentido, não faz, porque eu falei pra ele ler, pra ele ver a série primeiro. Os quadrinhos, da Umbrella, é mais direto e reto. É aquilo, não perde aquele tempo na apresentação de personagem. Alguém quer brincar. Não perde tempo naquela apresentação de personagens, da criação de história. Ele te joga aquilo ali, ele dá um breve resumo do que significa o quadrinho. E você que lute, meu filho, a tua imaginação trabalha. E a nossa imaginação, principalmente a do Rodrigo, é extremamente fértil, que ele fala. Então ele imaginou um mundo muito maior do que a série retratou. Aí já viu, né? Enfim, eu falei isso tudo aqui do Rodrigo, porque depois ele vai postar na página a opinião dele sobre os quadrinhos, do porquê é melhor os quadrinhos do que a série. Eu não concordo, não mesmo, tanto que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra falar que não é. Assistam a série, pelo amor de Deus, antes de ler os quadrinhos, depois vocês procuram a história. Por mais que tenha um pouco de diferença dos quadrinhos e da série, não são tão significantes, digamos. Talvez a série possa até tratar ao longo da segunda temporada, ao longo das outras temporadas, já que a primeira englobou esses dois quadrinhos. Eu ainda não li o terceiro, então também não sei se tem um pouco do terceiro, mas o segundo e o primeiro foi bem misturado. Então, não sei se alguns detalhes daqui podem ser acrescentados ao longo do tempo. Até porque, como o quadrinho é mais direto, e ela teve todo um desenvolvimento de personagem que foi muito bom. Eu senti muita falta disso no quadrinho. Eu não gostei muito da forma que foi jogado os personagens. Eu gostei muito da forma que foi apresentada na série, o crescimento, a evolução, o que eles passaram, o que eles são hoje. Eu gosto mais das coisas detalhadas, minuciosas. Então, isso foi incrível pra mim, porque eu senti mais conexão com os personagens. Tanto que eu gosto dos 7. Apesar do 1 e do 3 eu não gostar muito. Só engulo, mas eu gosto da maioria. Isso já é coisa pra caramba. Mas eu vou dar um resumo agora da série pra quem ainda não assistiu. E depois disso, eu vou começar a comentar e haverá spoilers. Então até aí vocês fiquem safe, porque tá tudo de boa, não tem spoiler, pode assistir. E espero que a minha explicação também dê um ânimo pra quem ainda não assistiu poder assistir essa primeira temporada e já engatar aí na segunda, que tá chegando dia 31. Então corre. Primeiro começa com o Sr. Hargreaves, que é o pai dessas crianças que eu mencionei. Uma coisa assim meio louca de fluidos, sim, fluidos, espíritos, alma, o que vocês quiserem chamar, se espalham pelo mundo. São 43 fluidos, ou seja, 43 crianças foram espalhadas por aí. E esse Sr. Hargreaves, ele tenta juntar o máximo dessas crianças
para poder criar essa Umbrella Academy. E quando ele faz essa busca, ele consegue reunir apenas 7 desses 43. E quando eles nasceram também foi de uma forma incomum. Mulheres ficaram grávidas totalmente aleatório. Sim, eu posso estar falando com vocês aqui e ficar grávida a ponto de parir nesse exato momento. Foi desse jeito que foi tratada. Elas ficaram grávidas do nada e pariram em seguida. Foi tudo vapt-vupt. Quando aconteceu esse evento, porque como é que surge uma criança assim do nada na minha barriga? Eu não tô nem esperando, eu nem fiz nada pra isso acontecer. Então, elas deram para adoção. Eu acredito que nesse tempo aí, o Hargreaves conseguiu reunir esses 7. Quando ele junta todo mundo nessa casa, que ele denomina The Umbrella Academy, que é um nome como se fosse os Vingadores, X-Men, ele se autodenomina Umbrella Academy, seu símbolo aí, vamos chamá-los Umbrella Academy. Ok, não ficou muito legal como chamar o Batman, mas eles são incomuns mesmo, não podemos esperar algo comum mesmo. Enfim, o Sr. Hargreaves, ele vai estudando essas crianças desde pequena e vendo seus poderes, porque aparentemente todos têm poderes. E ele vai vendo até onde chegam, até onde vão, vai acompanhando. E aí a história se desenvolve. Eu acho que se eu passar daí vai ser spoiler. Até porque essa questão de poder é meio complicado de dizer. Será que tem poder? Será que não tem? Isso é um enigma muito simbólico na série. E eu não quero estragar nada pra quem ainda não viu. Então, a partir de agora, conterá spoilers. Vejam e voltem aqui, pelo amor de Deus. Vamos comentar. Quero saber tudo que vocês estão pensando. Vamos lá. A série começa com a menina parindo na piscina. Isso já foi chocante. Imagina o quão assustador foi ela parir. Foi muito louco. Eu acredito até que aquela criança que foi surgida dali da água, literalmente, não foi o Aquaman, foi um dos 7. Não é possível ser retratado aquilo e não ter nenhum significado. Eu acho que pode ser um dos 7. Eu só espero muito nessa segunda temporada, não sei também se eu tô esperando demais, é que tenha mais explicação da origem dos 7, porque por mais que eles tenham sido resgatados quando eles eram nenéns, ainda tem mais um monte aí, eram 43 crianças. Primeiro, questionamento, cadê o resto? Cadê o resto? Começando pelo vilão. O vilão dessa série eu achei que ele fosse um desse bonde aí, mas era só uma pessoa comum. Então cadê o resto? E segundo, se todos têm poder, o que eles estão fazendo? Eles já se descobriram? Por que o Hargreaves só juntou 7? Por que os outros estão tão bem escondidos? São muitos, gente. Não tem uma pessoa foqueira nesse mundo aí pra filmar e falar, o cara tá fazendo um bagulho esquisito ali. Até porque os poderes deles não são normais. A gente já vê de cara que os poderes não são normais. O cara domina uma faca muito do bem ali. Eu com a minha mira ruim, seria perfeita, porque eu ia atacar aqui, ao invés de ir reto, já ia virar. Com o poder dele, eu ia atacar aqui e já ia acertar o alvo. Tem coisa melhor? Maravilhoso, ele domina a faca e pra onde ela quiser. Eu quero acertar o cara, eu taco... e vai. Acertou o cara. Perfeito. Que é o poder do Diego, número 2. Então, você já vê, não é um poder comum. O Klaus, ele fala com os mortos. Aí tu pensa, caraca, que poder bizarro, velho. O que eu vou fazer com esse poder? Falar com o morto, Deus me livre. Deixa o morto lá. Pra que eu vou falar com o morto? Então você vê que eles já são fora do comum. Não tem nada de típico ali. Ele foge das coisas que a gente tá acostumado de super-heróis, de Vingadores, o que eu falei, dos X-Men, daquele padrão, telepatia, voar, invisível. Não tem isso. É uns poderes que você nunca pensou em ter, eu acredito.
Eu nunca pensei em ter nenhum daqueles poderes. Não. Não. Se você parar pra ver, as histórias de super-heróis estão ficando super batidas. DC, Marvel, é tudo equivalente ali, aquela mesma história do bonzinho, aí tem o vilão, papapá. Como se a pessoa não tivesse defeitos. E na Umbrella, geral tem defeitos e ninguém esconde, não. Baixa no peito, eu sou assim e vai caralho, vocês que lutem. Eu, hein? Tu vê que ninguém ali se dá. A Seth sofre aquele bullying de eu sou inferior, não sei o quê. Mas tu vê que ali todo mundo se trata assim como se o outro fosse inferior. O então, que você acha o líder, o rei da cocada preta ali, ele trata todo mundo. Eu sou o líder. Não, cara. Pô, o teu pai te nomeou, mas dá uma segurada na onda. Não precisa ficar explanando aí, se batendo no peito, eu sou. É uma coisa que o Diego se incomoda demais, que é o número 2. De ser o número 2, ele queria ser o número 1. Ok, pelo jeito do Diego ser explosivo, ser muito revoltado, cabecinha quente, ele realmente não tem um estilo de líder, aquele instinto de liderança. Mas eu também não acho que o 1 tenha. Eu acho ele muito bundão, na verdade, bundão. Lerdo, vive no mundo da lua. Não é à toa que o pai mandou ele pra lá. Porque é assim que ele vive. No mundinho dele, onde ele é o perfeito. E bem ou mal foi o que o pai criou essa ideologia pra ele. Ele se idealiza assim. Porque todos os outros tinham defeitos, mas aparentemente o Hargreaves tinha uma preferência pro número 1. Era tudo número 1. E o cara, até agora eu não sei qual é o poder dele. Super força? Não entendi. Porque ele depois vira um macaco, mas antes disso era o quê? Porque pra mim o poder dele é um macaco. Ele sendo um macaco foda, legal. Força, sei lá o que um macaco faria. Mas é legal. Agora, antes de ser um macaco, ele era o quê? Sim, eu realmente não gosto do número 1. E o romancezinho 4-3 é bem blé, um saco, muito chato. Eu realmente não gosto desses dois. Por mim eles poderiam sair, mas pelo que eu vejo, eles são o casal querido por todos os fãs, mas não é do meu agrado. Por mim, eles nem existiam, muito menos ficavam juntos. Mas até que eles combinam, né? Os dois são meio egocêntricos. Meio não, totalmente egocêntricos. E eu gostaria também de falar muito de cada personagem e seus momentos fodas. Porque cada personagem teve um momento muito marcante. Eu me apaixonei pelo número 5, aquela criança maravilhosa, um puta de um ator, que é aquele menininho, gente. Tem que fazer um cara que viveu milhões de anos aí, velho, várias experiências, já matou geral. Isso é incrível, é uma criança fazendo e ele fez perfeitamente. Ele totalmente entrou no personagem. Eu achei isso incrível, incrível. Eu amo o número 5. Eu acho que o número 5 é meu preferido. Eu sou apaixonada pelo 5. E é o que eu mais quero ver na segunda temporada. Também tá aí mais uma expectativa. Porque eu achei o poder dele incrível. Tá aí um dos poderes de viajar no tempo. Quem não gostaria? Isso é demais. Ele também, como todos os outros, é egocêntrico, se acha o melhor. Então ele bate no peito e vou lá. Vou curtir minha vida e sai andando até chegar um momento que não tem vida. Acabou a vida. E isso tem ele o poder e caos. E surgiu uma esperança. Uma mulher super maluca que interpretou a Addison, a Catherine. Gente, maravilhosa. Quando a vi, eu falei, não acredito, essa mulher é incrível. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E a sua participação não poderia ter sido menos que isso. Diva desde sempre. Acabou impecável. Inclusive, o momento mais marcante do 5 pra mim, quando eu me apaixonei, eu acabei me perdendo em devaneios, assim. Ele vai pro restaurantezinho pra tomar um café. Aquela cena daqueles caras que vão atrás dele e ele matando todo mundo ali, aquela ação. Nossa, eu vibrei tanto que eu falei, é o melhor personagem. Quero ver mais sobre ele. Foi o que mais me intrigou. Eu achei ele incrível, aquela cena de ação incrível.
incrível. Foi tudo muito bem feito. E o 2, que é o Diego, uma das coisas que eu mais gosto dele é esse jeitinho impossível, esse jeitinho brabinho, cabeça quente, a implicância dele com o número 1. É muito mais fácil da gente se identificar, porque quem tem irmão sabe essa parada de dividir a atenção, de dividir tudo. E tem sempre aquilo do número 1. E cara, eu acho que até pra quem não tem irmão, na vida mesmo, ninguém quer se sentir o número 2. Cara, é igual o Calvin do A Patroa das Crianças fala, número 2. Não quero ser número 2. Número 2 é Totô. Não sei se vocês lembram disso. Então ele não quer ser o número 2. E ele briga o tempo inteiro pra mostrar que ele é o número 1. Eu gosto dessa determinação dele. E vamos combinar, né? O Diego é um nenenzinho, né? O neném da mamãe. Não tem como não gostar de alguém assim. Por trás de toda aquela face de durão, de tudo, ele só quer o carinho da mamãe. Só quer atenção. Só isso. Tanto que a cena mais linda dele, que mais me chamou a atenção nesses quesitos que eu falei, é quando eles veem a mãe robô e eles sentem assim como se tivesse sido enganado, como se tivesse sido tudo falso, aquele sentimento que a mãe dele passava pra ele. Ele, como todos não se gostavam, ele pelo menos tinha a mãe. Ele se apegou a isso. Ela sendo robô ou não, ele tinha a mãe dele ali com ele, programada pra falar o que ele quisesse ouvir. Ele não pensava assim, ele tinha a mãe, ele tinha o carinho dela, ele tinha o calor dela. Ela era real pra ele, não era só um robô, uma criação que o pai fez, isso por causa da Vânia ainda. Então, o Diego é só um cara sensível, como o que mais a gente vê por aí, esses caras que pagam de durão são extremamente sensíveis, porque é muito ruim mostrar sentimentos, muito ruim, que é fraqueza, tudo balela. Se soubesse o quanto a gente gosta, que demonstre mesmo, não fariam essa marra toda, não teriam essa marra toda. E o Diego, ele é assim. E eu gosto muito também desse jeito dele, desse outro lado dele meigo. Acho que traz mais realidade pra gente, mais empatia. Um outro personagem que também traz bastante empatia, que a gente, assim, se identifica, é o Klaus. Que todos são inferiorizados entre eles mesmo. Só que o Klaus, ele sofre aquele bullying, digamos, que por ele ser viciado. Só que ninguém nunca buscou entender o porquê ele procurou esse vício, ou conversar com ele, entender ele, ninguém. Muito menos o pai. O pai trancava ele num cemitério lá, junto com um monte de... de túmulos. E ele tinha que ficar lá ouvindo os mortos, convivendo com eles no escuro quando era criança. Isso é extremamente traumatizante. Mas nenhum irmão quer saber. Cada um guarda seu trauma ali pra você e não quer saber o que você passou. E o Klaus, ele sente muito isso, mas ele é outro também que não demonstra o quanto é afetado por essa falta de afeto entre eles. O Klaus, ele também não teve ninguém. Quando o irmão morreu, o número 6, que eu acho que foi quando ele passou a ter alguém. Só que o irmão sempre ficou calado perto dele por causa desse vício, dessas drogas. Ele só consegue se expandir, se conectar com os mortos, ter essa conversa, essa elevação espiritual, digamos assim, quando ele tá sóbrio. E eu acho que ele, depois que começou a ver que o vício nas drogas fazia reter, ele, assim, por mais que tivesse o irmão perto dele, ele via, não tinha medo, porque era alguém conhecido, amigo, querido, não faria o mal, mas também nunca teve um contato, nunca conversou, porque não tinha como ter essa conexão. Ele estava sempre chapado, ele estava querendo sempre fugir da realidade, e isso é o que mais acontece. As pessoas procuram drogas
pra fugir da realidade, mesmo que seja aquela bebidinha, maconha, qualquer coisa. A gente se vicia no efeito, eu acho, que elas causam, naquela sensação que ela dá, e não nela em si. Eu penso muito isso. A sensação que nos dá é viciante. É viciante. E o Klaus, ele tem esse vício. Ainda mais que foi a válvula de escape dele, dos maiores traumas que ele sofreu, com o poder que ele tem. E quando ele tem que ficar sóbrio, quando o pai morre, e ele tenta ter essa conexão com o cara, porque todo mundo acha que um deles matou o pai, papapá, que ideias de jirico de número 1, ele tenta buscar essa conexão com o pai, tenta ficar sóbrio pra saber o que aconteceu, e as pessoas culpam ele, né? Por ele ser o drogado, querer dinheiro, talvez isso ajudasse ele em alguma coisa, de nada, né? E o Klaus, o momento mais marcante pra mim que ele teve na série, que mais me fez pensar e sentir, foi quando, em meio a toda a tentação que ele se encontra na balada, quando ele vai buscar o número 1, que o número 1 dá uma crise de meia-idade ali louca, e vai pra balada curtir, faz o que ele quiser, se mostrar, ter aquela epifania. O Klaus, em meio a toda aquela tentação, inclusive com drogas ali à disposição dele, ele se mantém sóbrio com a ajuda do número 6, que muito pede para ele se manter sóbrio, e ele se mantém para ajudar o irmão, o número 1 que tá precisando dele. O Klaus, ele você vê na série, ele sempre mendigando por atenção, principalmente do Diego, ele tá sempre querendo participar. Do número 5, ele tá sempre ali de, gente, eu quero atenção, me enxerguem. Sim, é como se ele fosse um morto pra eles, como se ninguém o enxergasse, e ele fica ali sempre mendigando e eles tratando como o Zé Droguinha da esquina. Então, esse momento de irmandade que ele tem com o número 1, por mais que o número 1 não tenha visto nem entendido tudo que ele fez ali, aquele momento de superação, foi um marco muito bonito pra mim. E me fez gostar mais ainda do Klaus, que eu já gostava desde o início, mas eu achava um personagem meio fraco ainda, não estava desenvolvido. Sim, faltava alguma coisa. E isso mostrou força de vontade, mostrou essa conexão com o irmão morto, mostrou muitas coisas. E outro momento muito... dói até de pensar do Klaus foi quando ele foi pra guerra, ele pegou o negócio pra viajar no tempo e foi pra guerra e se apaixonou, se descobriu e sofreu, teve aquela dor da perda de alguém que ele amava. Eu não sei nem se ele sabia o que era o amor. E que ele amou alguém e perdeu. Isso transformou ele de uma forma que ele voltou extremamente maduro, outra pessoa, digamos. Uma pessoa mais vivida, com experiência. Antes ele era só um rapaz do Rio que queria só fugir da realidade. E ele passou por uma outra realidade que ele nunca esperava na vida, que fez ele amadurecer. Na porrada mesmo, na porrada. Amadurecer. E ele amadureceu. Esse foi um crescimento, eu acho que foi a evolução a maior que teve de todos os personagens, foi a do Klaus. Eu acho que ele mais evoluiu na série. Eu não daria nada pra ele no início e no final eu já tava pensando, nossa, um dos personagens mais incríveis que a gente pode ter aí e enxugar mais o poder. Cada vez uma habilidade interessante, quando ele materializa o irmão no final, consegue ter essa conexão de tocar ele e assim, isso mostra o quanto o poder dele é tão intenso, tão imenso e ele tinha que conter aquilo da grandiosidade que era, pra você ver. Tudo porque ele não sabia o que fazer com os poderes e o pai não ajudou ele em nada. Os métodos que o Hargreaves usou com eles para controlar os poderes, para ensinar sobre, para estudar, eu realmente não sei. Pra mim não serviu de nada. Os caras estão todos traumatizados aí
e perdidos sobre os poderes. Perdidos. Não sei se eles sabem o quão grandes eles são. Na verdade eu sei, eles não sabem. Eles não sabem o quão fodas eles são. São fortes demais. O 6 é difícil formar uma opinião porque ele quase não tem participação e quando tem não tem muita fala. Não tem o que falar. Porque, como eu disse do Klaus, o Klaus o tempo inteiro tá drogado. Então ele não tem como participar se ele depende inteiramente do Klaus, da interação do Klaus. Então não tem muito o que dizer sobre o 6, nem formar uma opinião, tipo, o cara é legal. Não tem o que dizer. Aparentemente o poder dele que finalizava tudo é um poder bem grotesco, né? Bem monstruoso, como acho que tentáculos que saem da barriga dele, não sei dizer. Porque na série mostra eles quando criança, depois que a equipe que pegava os caras maus e tudo mais, chamavam ele pra finalizar, de vai lá acabar com o inimigo dele. Aí ele não gostava de usar esse poder, era desconfortável, mas ele ia, como todos os outros. Ele tinha que ir, o pai mandava, ele era criança, então ele ia e só aparece a sombra do que é. Só que não tem como saber o que é, porque não mostra em momento algum que tipo de poder ele tem. A gente só deduz pelo que viu na sombra. A número 7, que eu vou falar agora, que é a Vanya, também é uma das minhas personagens preferidas. Sim, eu já falei que todos são, né? 1, 2, mas a Vanya é praticamente a Fênix pra mim, maravilhosa, poderosa, em meio a tudo, ela conseguiu se transcender, sabe? Mostrar o poder dela, o quanto ela era valente, o quanto ela é poderosa demais, forte. Isso foi incrível também, foi uma personagem que evoluiu. Sempre mostrou ela com seu distanciamento por causa do pai. E isso me dava uma raiva tão grande, porque, ok, o poder dela é forte. Você vê que ela já tinha uma tendência a ser má também, né? Quando o pai chamava as babás para ser mãe lá, para cuidar das crianças, principalmente da Vânia, que precisava de uma atenção especial, devido à grandiosidade do poder dela, ela parecia matar com prazer as babás por não fazer o que ela quer ou simplesmente por prazer mesmo, de legal, te tacar longe e você morrer, sua escrota. Praticamente isso. Então ela já tinha essa tendência, ela já tinha o espírito ruim ali. Então o pai, ao invés de incentivar, mostrar, ajudar ela a domar esse poder, a domar essa personalidade dela, ele a retraiu. Ele a tratou como se fosse nada, fez com que todos a tratassem como se fosse nada e que ela se sentisse um nada. Ele deu remédio para ela, para controlar os poderes, inibir, e ela se sentiu um lixo terrível. Isso eu não achei legal porque ninguém deveria se sentir assim, ninguém deveria fazer com que a pessoa se sinta assim. Ela cresceu com um complexo muito grande, não querendo desdenhar dos outros, todos têm problemas. O que é legal da Umbrella é que todos eles têm seus traumas, seus momentos e o quanto são perturbados com isso. E ela não soube lidar com essas emoções, com essa rejeição. Todos eles se atacam a qualquer momento. O 2 com a implicância, com o Klaus, o 5 é extremamente soberbo, só ele que sabe, ele que viajou no tempo, ele que viu o caos, só ele que é tudo. Mas a Vanya, como o pai sempre a distanciou e ela sempre manteve essa distância, ao mesmo tempo querendo se chegar, ela tem um comportamento bem diferente. Ela se autodestrói. Cada um soube lidar com seus problemas, seus traumas de uma forma. O Diego age de um jeito, o Cláudio de outro. E ela também sempre ficou sozinha. O pai a trancava, o que também é muito triste, igual a história do Klaus. O pai a trancava, a hipnotizava com o poder da boato.
E tudo isso pra conter os poderes dela, o que não é legal. Eu acho que ele poderia ter tido um comportamento diferente, ele poderia ter pensado em outra coisa, uma solução, conversar com ela, dar amor, só que ele não é assim, e isso é mostrado bem claro que ele tá pouco se importando com aqueles filhos, se são filhos, porque ele não tá nem aí. Ele só tá se importando com os poderes e o que isso vai trazer pra ele. É o que mostra. Ele não parece se importar com cada um. Por mais que tenha algumas cenas, ele parece ter algum certo afeto, algum olhar de orgulho. É diferente, não é um pai. Não agiu como um pai. O cara não prestava de qualquer forma, resumindo. Então, assim, eu falei de todos os personagens, exceto do 1 e o 3. Vou ficar devendo aí. Mentira, na verdade o que eu gostei deles dois como um casal, pessoa, tudo, foi a cena do um na cabine com a 3 e ele fala tudo que a 3 não pode falar pra filhinha dela, por causa do corte na garganta. E foi um momento bem emocionante, na verdade, porque ele falou o que ele sentia por ela ao mesmo tempo e que caberia perfeitamente no sentimento que ela tem pela filha, que é de amor. Então foi bonito, confesso. Mas cada um teve seus problemas, seus traumas e eu falei de todos os personagens para chegar na conclusão da série em si. Cada um com seus traumas lidou com sua vida de formas diferentes. Procurou válvulas de escapes, como as drogas, ou viver na vida aí de justiceiro, ou simplesmente fingir que nada aconteceu, guardar aquela mágoa imensa e não botar pra fora de jeito nenhum, sempre se reprimir. E isso levou eles a uma consequência. E isso que fez a série, isso mostra o quanto humanos somos. Por mais que seja totalmente incomum esse universo, você vê que os problemas são comuns. Todos nós temos nossos traumas, mas cada um reage de uma forma. E a Vânia, quando descobriu que tinha os poderes, ela foi instigada a colocá-los para fora. Ela simplesmente sentiu o que ela nunca sentiu a vida toda, o poder, a importância de, caraca, eu sou foda, eu também sou. E vocês aí me menosprezando, e eu sou legal, cara, eu posso ser legal. Eu não preciso ficar mendigando atenção por aí, porque a vida toda ela passou às escuras, mendigando a atenção de todo mundo, ela nunca era o centro, mesmo no violino ela não conseguiu o destaque, ela sempre foi apagada, porque ela se colocava naquele papel, estava no inconsciente dela, ela se reprimiu. O que o pai fez teve jeito mesmo, ele conseguiu o que ele queria, porque era reprimir a menina e ele conseguiu, tanto com os remédios, que era para reprimir o poder, quanto reprimir ela como pessoa, já que ela era uma pessoa ruim, então fazendo ela se sentir um lixo. E ela realmente se sentia assim, se portava assim. Ela se colocava nesse lugar, o que não é legal. Mas como ela também se colocava, os irmãos faziam questão de colocá-la também nessa posição de lixo, escória da Umbrella Academy. De o que você está fazendo aqui. Tanto por ela não ter poderes, tanto por ela não ter afinidade com ninguém. Se você vê, o Diego, ele tinha a mãe, por mais que fosse um robô, mas ele tinha aquele apego por ela. O 1 tinha 3, o Klaus bem ou mal tinha o 6, e assim foi indo. Só a Vânia que era destacada por não ter poderes e deixada de lado pelo pai, porque o pai também não deixava ninguém se aproximar dela e nem ela se aproximar de ninguém. Ela foi totalmente na solidão. E isso acarretou o quê? Ela permitir... Nossa, isso é muito importante, porque é o que eu falei, vale pra nossa vida. Ela, por essa baixa autoestima,
essa inferioridade que ela sentia, ela permitiu entrar qualquer pessoa na vida dela que desse um pouquinho de atenção. Uma migalhinha, aquela migalhinha de pão jogada assim, era ela. Ela era aquele pombinho que foi correndo pegar. E quando o cara apareceu na vida dela, dando essa migalhinha, que na verdade nem foi uma migalhinha, foi um pão inteiro, ele já chegou botando ela num pedestal. E ela nunca viu isso na vida dela, nem pela família, nem pela parte de fora. Ela nunca foi assim, nunca foi vista assim. E o cara, ele pegou o ponto exatamente que ela precisava pra se expor. Que era a fragilidade dela, a insignificância que ela sentia. E ele deu essa importância, fez ela sentir, não só falando, mas como agindo, sentir, mostrando ao tempo todo ela, olha como você é poderosa. Não, você não é assim, eles que perdem. Então você vê, uma pessoa que é má, tava fazendo bem ali. Mas com que intuito? Nesses tipos de casos que temos que abrir o olho para saber se a pessoa tem a boa intenção ou não. O que ela pretende com aquilo. Por isso que a gente tem sempre que se policiar, se botar pra cima, assim, eu sou, poxa, show de bola, sou bonito, sou bonita. Você mesmo tem que se amar, porque quando a gente tá nessa pior, a pessoa que é pior do que tudo, ela vai se aproximar, a gente tá na mesma afinidade ali, digamos, e ela vai querer se aproveitar, vai querer tirar o pior de você, trazer à tona, e é o que mais acontece. E foi o que aconteceu com a Vânia. Ele fez de tudo e conseguiu trazer o pior dela, que era o lado dela má, de não pensar, e as mágoas foram acumulando. Ela foi lembrando de tudo que eles fizeram ela passar, de expulsar ela, de falar que ela era um problema, pra ela não ficar perto, porque ela podia se machucar, ela não sabia se defender, só dava trabalho. Então toda essa carga acumulada de todos esses anos surtiu efeito e veio como uma bomba, tanto que ela meio que explode, ela transcende ali no momento que ela expõe todo o seu poder para defender o carinha. Lá quando ele faz todo aquele teatrinho para poder chamar a atenção dela e ela poder reagir. Só que os caras pegaram pesado, meteram a porrada nele e o cara acabou, na pior, perdendo o olho. Bem feito. Foi pouco. Você vê, teve todo um processo, toda uma história, todo um enredo que fez isso acontecer. Por isso que eu fiz questão de falar o bom de cada personagem e também mencionei os traumas que eles foram passados a lidar com isso durante a vida. Você vê que os traumas, de certa forma, eles não passam, a gente tem que conviver. E cada um conviveu de uma forma. E podemos ver que a forma da Vânia de guardar para nós não é o melhor. Porque uma hora aquilo vai sair, vai explodir e infelizmente não estamos naquele universo para ter um superpoder. Então vai sair de forma de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, tudo daí para baixo. É sempre bom a gente procurar ajuda nesses momentos ou reavaliar nossos traumas, procurar um sentido, ou simplesmente o auto-perdão, o perdoar alguém e seguir em frente da melhor forma possível. Mas voltando, que esse não é o enredo da história, porque ninguém ali perdoou nada, muito menos aquele homem Hargreaves. E quando o 5 chega à conclusão que ela é o Apocalipse, eles fazem de tudo para detê-la. E é nesse momento que todos se juntam. Todos têm sua diferença. Ninguém se dá bem ali. Ninguém. Um quer matar o outro. Até o 1 e o 3 têm suas desavenças também. Porque ela foi embora e ele ficou. Então teve um lance ali mal resolvido. Ninguém tava ali de bem com ninguém. Só que nesse momento eles se juntaram por uma causa maior. E era o que eles faziam quando eram crianças e foram levando até saírem de casa. Foi quando eu percebi que a irmandade ainda existe entre eles.
Eles ainda têm aquela conexão, apesar de rejeitarem muito a número 3, do que ela tentava falar, de espera, calma, devagar, e ninguém. Ah, vamos. O 1 querendo sempre fazer do jeito dele, o 2 também é precipitado, e vambora. Claudia na onda, 5. E ela o tempo inteiro querendo se expor, mas ninguém dava atenção a ela. Por isso também teve esse problema da número 3. E ela não usou o poder em momento algum, de se mata, alguma coisa assim. Ela usou pra criança ficar quieta, tudo bem, qualquer mãe faria isso, qualquer pai, qualquer pessoa faria isso. Não é nada demais. Não vejo problema ela usar o poder, ainda mais se ela quiser ser ouvida. É a única forma que ela encontrou. Se fosse a Vânia, se a Vânia com aquele poder ali já me causou apocalipse, imagina com o poder da Boato. Ela ia ter um mundo, meu filho, um mundo. E qualquer um conseguiria, tanto que ela conseguiu fama, mas aí também você pensa, será que é tudo sincero? Será que ela tem de atriz, da fama dela, porque por mérito ou foi porque ela teve que usar os seus poderes? O marido que ela teve, o te amo que ela ouviu, o sim no casamento, será que ela teve que causar toda essa situação para poder chegar onde ela queria? Isso a fez feliz? Aparentemente não. Quer dizer, ela estava feliz até o momento do marido descobrir, né? Só que ela também poderia ter usado o poder dela nele. Temos que levar isso em consideração. Pegar o cara distraído e ouvir o boato. O cara não ia ter tempo de pensar. E foi uma das coisas que ela também tentou fazer com a irmã, só que ela demorou. Ela ficou meio insegura. Uma coisa que a gente também nota na série, esse poder da Boato, só vai aparecer lá pro final, porque depois desse passado aí conturbado que ela teve com a filha, marido, por causa do poder dela, ela evita ao máximo a usar. Então a gente só vai ver quando ela tenta usar lá na Vânia, quando ela tá com o namoradinho dela, o Harold Jenkins, ou Leonard, sei lá. O cara tinha vários nomes, eu não decoro um, quem dirá vários. Então, a Vânia tava lá na casa do maluquinho e a Boato tentou usar esse poder pra dar uma segurada, amiga, dar uma segurada. E não deu certo não, ela foi muito devagar, ela tinha que ter falado mais rápido, que nem eu às vezes quando me empolgo, pra a Vânia não usar o poder. Só que aí a Vânia acaba se precipitando e cortando a garganta dela. Dá ruim. E você vê que todos os problemas deles estão ligados ao apocalipse. É a forma de mostrar que você tendo problemas e tendo problemas e tendo poderes, vai dar merda. Deu ruim, não se controla, tenha um espírito elevado, sei lá, e depois você pensa em ter poderes, porque você conturbado, com a tua cabeça fodida, tu vai foder tudo, vai casar só com o apocalipse, só. Então, o próprio Leonard Harold Jenkins, sei lá, ele mostra depois a história dele em um episódio, conta como ele virou esse homem maluco aí, doentio, psicopata, porque ele fica com muitos ciúmes. Psicopata nem seria a palavra, né? Porque o que não falta nele são sentimentos. E sentimentos ruins como ciúme, a vaidade. Ele também foi rejeitado, mas foi rejeitado pelo Hargreaves porque ele era uma criança comum, não tinha como ele entrar na Umbrella Academy. E ele sempre se achou especial, ele sempre viu os quadrinhos como uma esperança dele sair daquela vida terrível que ele tinha com o pai. Então ele achava que ele era especial, que ele tinha algum poder, que ele tinha alguma coisa ali. E o Hargreaves já cortou as asinhas dele e falou: meu filho, mete o pé. Humilhou ele na frente de todo mundo, o que foi totalmente desnecessário, porque aquele homem é um monstro, gente. É um monstro, não tem como defender, cancelado total, não tem como. E então ele também aconteceu esse evento quando ele era criança. Então vê, todos eles aconteceram várias coisas no mesmo período de tempo, da mesma idade. E ele também não levou para um lado bom e seguiu a vida. Ele já veio anos pensando numa forma de se vingar e de conseguir o que ele queria, que era poder. Então, a partir do momento que ele teve o poder, que era
controlar a Vânia, ter a Vânia com ele, o que é muito idiotice, foi muito idiotice isso. Ele não achou mesmo que a mulher toda poderosa lá ia ficar com ele. Ele se revelando ser doidão. Isso é viagem total, mas o cara tava tão preso no mundo dele de doido que acreditou que fosse acontecer, que ela fosse levar super de boa. E aí você... tantas coisas acontecem com eles, tantas coisas comuns, tantos sentimentos ruins, e no final você é um apocalipse. Isso que me revolta. Ia acontecer de qualquer jeito, pelo menos na série. Sim, desculpem dar esse adendo aí, mas ia acontecer de qualquer forma, pelo que mostrou. Quando eles conseguiram conter a Violino Branco, que é a Vânia, logo depois bateu não sei o que e foi parar lá na cratera e começou a cair o meteoro. E no final, os 5 tentam juntar todo mundo e levar para um espaço alternativo, um lugar alternativo, um mundo alternativo, que até agora não foi explicado. E acabou assim. Então o apocalipse ia acontecer de qualquer forma, sendo a Vânia a causadora ou não. E pra onde eles foram? Eu tenho muita expectativa com a segunda temporada, porque eu queria saber pra onde eles foram. Se o apocalipse acontecer, eles foram para outro mundo. Que mundo? Será que é o mundo do Hargreaves, de onde ele veio? Será que vai contar mais um pouquinho daquela passagem que ele teve, passou um pedacinho até da cena dele com a aparentemente esposa, porque também eles só dão a entender, não explicam, não falam, essa aqui é a mulher do cara, não. É só ele aparece do lado da mulher e mete o pé como se o mundo fosse Krypton, que tá explodindo lá do nada, tá caindo várias paradas e dá ruim, explode. E é praticamente isso que a gente vê nessa cena, que há um mundo ali que veio o Hargreaves e ele teve que sair de lá, veio pra Terra, sei lá por que motivo também ele escolheu aqui, porque se eu tenho esse bom senso e esse poder de escolher, eu nunca escolheria aqui. Aqui só tem gente interessante, já dizia o Shinigami, as pessoas são muito interessantes. Então eu não viria pra cá de jeito nenhum. Mas ele veio, não sei se foi motivo de escolha, teve que vir. Então, pra encerrar, eu queria muito que explicasse um pouquinho mais desse mundo na segunda temporada. Se realmente é o mundo ou se vão inventar outra coisa aí. Pra onde o 5 levou todo mundo? Se o apocalipse aconteceu, o que aconteceu com o nosso mundo? Será que vai... ou eles não foram para outro mundo e simplesmente voltaram pro passado para poder... já que viram o que aconteceu, qual foi o problema, qual foi o gatilho que desencadeou o apocalipse, para poder reverter e conter e o mundo continuar, a Terra continuar. Então, são inúmeras hipóteses. Quem viu também deve ter sentido a mesma ansiedade que eu, de querer saber o que aconteceu. A nossa imaginação vai longe, eu quero saber o que aconteceu. E eu tenho uma expectativa muito alta com a segunda temporada, porque a série está sendo muito bem feita, muito bem estruturada, os personagens, a história está sendo bem detalhada. Eu espero e tenho certeza também que teremos muito mais explicações na segunda temporada, mas também sei que trará mais dúvidas em outros quesitos. E isso vai prendendo a gente até a terceira, a quarta, até onde eles quiserem manter nossa atenção, né? Porque tem que ter ali, né? Tomar lá da cá. E espero que vocês tenham gostado. Comentem de novo, curtam. Vou falar isso 75 vezes até vocês fazerem. Compartilhem. E deem a sua opinião, o que vocês pensam também, o que vocês esperam dessa segunda temporada. O que vocês acham dessa série, se vocês recomendam, porque eu super recomendo. Eu falei no início, uma das minhas séries favoritas. Uma série diferente, distópica. Eu acho que é a boa pedida nessa quarentena. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso.